Agora sim, bom dia. Estamos aqui, se não me engano, na 7ª sprint ao vivo. 7ª semana que a gente está aí fazendo lives toda quarta-feira, 9 da manhã, de temas específicos. E hoje a gente vai falar sobre 3 formatos. Vou pegar 3 formatos para explicar aqui durante a próxima hora, que eu usei muito e ainda uso para me gerar resultados, seja de engajamento, seja de número de seguidores, né? Formatos que realmente me trouxeram muito resultado. Quando eu falo formatos, eu não estou falando especificamente de carrossel, ou de Reels, ou de, enfim. Eu estou falando mais, apesar de aqui no mapa que eu vou mostrar para vocês, está tudo separadinho, eu estou falando muito mais sobre a maneira que eu conduzi, por exemplo, o carrossel. Nesse mapa que eu vou mostrar aqui, só de carrossel tem 13 formatos diferentes que eu utilizo, né? Esse mapa é de uma das sprints, tá, galera? Acho que até... Deixa eu compartilhar aqui. Só que essa sprint, ela não está disponível para comprar. Ela é exclusiva da comunidade Tríade, né? Exclusiva para alunos, na verdade. Ela é uma sprint que fica oculta. Aqui, ó, tem 13 formatos de carrossel, que eu explico cada formato desse. E aí tem também os de Reel, que também aí são 18 modelos, que eu explico, que foram os que eu mais utilizei. E os estáticos, né, que eu utilizei menos, acho que a grande maioria das pessoas tem utilizado pouco, né? Mas que também tem algumas formas que eu utilizei, que eu acabei tendo bastante resultado com isso. E eu vou escolher 3 desses aqui para a gente falar hoje, para a gente conversar e eu explicar. Se tiver algum aí que você viu na tela, que sua Camila fala desse, que eu quero saber o que é, você pode escolher. Aqui está bem orgânico, tá? Se vocês ficarem mais curiosos com algum aí, pode pedir no chat que eu abro aqui e explico. Dentre os modelos que eu vou mostrar aqui, uma coisa que vou até te parar de apresentar aqui para poder explicar isso antes. Você vai ver que em todos os modelos de carrossel carrossel não, né? De qualquer conteúdo que eu faça, o modelo de copy, ele é muito parecido, a estrutura da copy. Sempre vou falar de dor, eu sempre vou olhar para o público, eu sempre vou tentar gerar um desejo, eu sempre vou tentar quebrar objeções dentro dessa copy. Então, eu não estou aqui para falar para você de copy, a gente vai ter um momento para falar disso. Estou aqui para te mostrar a estrutura que eu utilizei desse conteúdo. A copy, ela sempre, na grande maioria das vezes, dos meus roteiros, das minhas legendas, eu sempre utilizo a copy TMF, que é topo, meio e fundo de funil sendo trabalhados no mesmo conteúdo. Isso, para mim, assim, até hoje é o que mais me dá resultado, porque eu sinto, o feedback que eu recebo muito das pessoas é que em poucos conteúdos ela já passa pelo funil de vendas. E isso é muito mais complexo de acontecer quando eu divido esses conteúdos. Hoje eu vou publicar um de topo, amanhã um de meio, depois de amanhã um de fundo de funil. Isso complica muito a nossa vida, porque acaba que demora muito para a pessoa passar por todo o funil. Ela não consome todos os nossos conteúdos e muito menos até o final todos os conteúdos. Então complica um pouco. Quando eu faço um funil em todos os meus conteúdos, a chance dela passar por um funil mais rápido é infinitamente maior do que se eu simplesmente fizer isso uma vez na semana, ok? Então, não vamos falar de copy, nós vamos falar sobre a estrutura. Bom, vou compartilhar aqui novamente. Foi. E vou abrir aqui um deles para a gente conversar. Como eu sempre falo sobre falar de dores e desejos e etc., eu quero deixar aqui abrir aqui o número 8, que é de dor latente. Deixa eu... Então, ó. Então, apesar de sempre ter
termos, né, que tratar de dores nos conteúdos, existem dores que são muito mais latentes. Quando eu falo dor latente, eu não estou falando de um grupo de dores que você listou e você vai ter que usar todas elas. Não, uma dica, assim, fundamental, algo fundamental para você fazer, é começar a olhar para o seu público e identificar o que dói mais, porque dentre as dores que você lista, vão ter dores que doem mais, vão ter problemas que são muito maiores na cabeça dele. Às vezes, esses problemas que são muito maiores, eles são meio que fantasmas, eles nem são a real causa da dor dele, mas é aquilo que ele acredita. Então, quando eu também falo para trazer para dentro do contexto, é falar de um modo que a sua audiência entenda aquilo. É como um médico tentar atrair pacientes que têm determinada doença, ou determinada dificuldade, ou determinada dor, e falar com termos muito técnicos. Chamar a dor de cabeça de outra coisa, em termo técnico. É como se eu tirasse aquilo do contexto daquela pessoa e colocasse dentro do contexto do médico. Não posso falar do jeito que só eu entendo. Então, eu olho para a dor do meu público e eu tento identificar o que dói mais nele. E não tem como eu ficar aqui, cada um aqui vai ter um público, eu espero que cada um aqui tenha um público, mesmo que todos nós fizéssemos exatamente a mesma coisa. O ideal é que cada um de nós foque num público, foque numa dor. Ontem eu estava conversando com uma aluna no direct, né, e a gente estava falando sobre público, e eu expliquei sobre as lupas, né, você jogar a lupa no público. E às vezes a primeira lupa que você joga é uma lupa um pouco mais aberta, um pouco mais ampla. Por exemplo, empreendedoras. Empreendedoras é muito amplo, mas dentro do nicho de empreendedoras eu posso jogar mais uma lupa, ou seja, tentar encontrar mais algo um pouco mais específico do que só empreendedoras, como, por exemplo, empreendedoras que prestam serviço. Ah, então agora eu já estou excluindo as que vendem produtos, eu estou pegando as que prestam serviço. Beleza. Eu posso jogar ainda mais uma lupa, empreendedoras que prestam serviço na área de estética. E eu posso jogar mais uma lupa ainda, empreendedoras que prestam serviço na área de estética e que são infoprodutoras, ou que gostariam de criar o seu infoproduto. E dá para jogar mais lupa ainda. Né? Já tem um infoproduto, ou não tem um infoproduto, ou já fez alguns lançamentos e ainda não bateu 100 mil no lançamento. Enfim, dá para eu sempre jogar uma lupa a mais. Isso é trazer especificidade para o seu público. E aí, quando você chegar nessa resposta, você vai ter uma lista de dores, de problemas, de desejos, desse público específico, não do público amplo, porque se eu volto lá atrás e pego só as empreendedoras e listo dores das empreendedoras, eu vou fazer um estudo de público errado, genérico demais, aberto demais. Tem até um vídeo no YouTube lá que ainda está no ar, que é um aulão sobre estudo de público. Eu acho que, se não me engano, é quase 1 hora de aula para aprender a fazer estudo de público direito. Então, corre lá e assiste se você ainda não assistiu. Mas o fato é, esse tipo de carrossel aqui, ele só vai dar certo se for uma dor muito latente. Então, e uma dor de preferência muito específica. Porque se eu abro demais esse leque, não vai funcionar. Daí você vai sair daqui, vai testar, vai falar, e aquele formato de conteúdo que a Camila falou lá, deu certo para mim, não. Não é que não deu certo para você o formato, é que às vezes o público não está muito específico e a dor não é muito latente. Então, corrija isso no decorrer aí do que você estiver fazendo. Eu vou mostrar exemplos disso, para tangibilizar aqui o que a gente está falando. Vou até compartilhar a janela com vocês. Vamos lá. Esse daqui é uma dor muito latente. Eu escuto muito do meu público que, eu tenho que cobrar barato. Porque o mercado não paga mais do que R$1.000, o mercado é muito difícil, esse negócio de pagar R$3.000 por mês não existe.
Então, eu sinto que eu cobro muito barato naquilo que eu faço, as pessoas estão sempre me pedindo desconto, eu escuto isso muito. E por escutar isso muito, identifico essa dor como uma dor latente, é algo que dói muito, é algo que as pessoas comentam muito, que elas falam muito, ok? Se você ainda cobra barato, leia esse post. Então, o cobra barato aqui está em destaque, não é à toa, né? Porque eu também vejo muita gente destacar a palavra errada quando está fazendo design, uma diquinha aí extra. Então, aprenda a cobrar mais. Um dos maiores responsáveis por você precisar cobrar baratinho na sua gestão de redes sociais é justamente o fato de oferecer gestão de redes sociais. Quero destacar alguns pontos aqui, não estou aqui para te ensinar copy, mas olha a estrutura disso. É uma estrutura que eu começo falando de uma dor muito latente e logo em seguida eu convenço a pessoa do porquê que ela passa aquela dor. Às vezes, eu já vi isso muito. Primeiro slide do carrossel, a pessoa fala da dor latente e no segundo ela já entrega a resposta. Ela não gerou a dor, ela já foi direto no fundão do funil. Se você quiser cobrar mais caro, você precisa disso. Antes, eu preciso evidenciar a dor. Isso aqui não é encher linguiça. Isso aqui é trazer para a consciência da pessoa que ela tem um problema. Se eu não faço isso, ela acaba não comprando ou não desejando comprar nada. Isso é muito claro, galera, porque ninguém compra nada se não tiver uma dor e um problema latente. Então, eu preciso lembrar ela, se é que ela já não lembra, daquele problema. E tem muitas dores que não são conscientes. Daí vem uma necessidade ainda maior de passar por essa etapa aqui na estrutura do seu conteúdo, de explicar aquela dor, evidenciar aquela dor, porque tem dor que a pessoa nem sabe que tem. Ela nem sabe que o jeito que ela está fazendo é um jeito errado. Então, eu preciso convencer ela primeiro. Então, eu passo um tempo explicando para ela o que ela está fazendo errado. Então, olha aqui, e ainda de um jeito curioso. Você está cobrando barato porque você vende o que você vende. E aí, se a pessoa vende gestão de redes sociais, uma coisa óbvia aqui é que ela está fazendo coisa errada. E ela vai querer saber o que está errado na gestão de redes sociais dela, ela vai para o próximo slide. Você e todos os outros social medias oferecem gestão de redes sociais. Logo, ao pedir um orçamento para você e para mais 3 social medias no mercado, qual vai ser a única diferença? O preço. Vão te comparar por preço. Isso daqui é a conclusão que ele já chegou, mas ele ainda não entendeu por quê. Então, eu expliquei por que ele está sendo comparado por preço o tempo todo, por que as pessoas estão pedindo desconto o tempo todo. Aqui, nesse terceiro slide, ele está convencido de que, ou um pouco mais convencido, né? Porque às vezes não é um único post que convence de 100%, mas ele está um pouco mais consciente, um pouco mais evoluído no funil. Aqui eu passei por aquela etapa dentro da estrutura de falar de dor, de falar de problema. E agora, o que eu faço? Esse why, agora o que eu faço? Eu tento usar nos jargões, o why é uma coisa muito da minha região, né, muito mineira, então tem a ver com a minha personalidade, que também é uma coisa que na metodologia da tríade eu ensino para vocês e pego muito no pé, tem que ter personalidade. Então é simples, não ofereço o que todo mundo oferece. Tá, e agora? Criei um novo problema. Então, se agora eu expliquei que o problema da pessoa é justamente o que ela vende, porque todo mundo vende igual e eu acabo sendo comparado por preço, agora eu vou dar um pouquinho de solução para ela, daquela dor e daquele problema. Já tentando aqui gerar desejo no que eu preciso gerar. Então, aqui é o momento que você já começa a pensar como que você linka o valor que você vai gerar ao objetivo que você tem com aquela postagem. O que você precisa, então? Diferenciar o seu produto da concorrência, oferecendo algo que torne impossível comparar você ao mercado. Só que para encontrar esse caminho, não basta preencher a sua proposta de serviços aleatórios, que também é uma outra coisa que eu vejo as pessoas fazendo. Então, enquanto eu gero valor aqui, eu estou demonstrando outros problemas, outras coisas erradas que as pessoas fazem, e gerando o desejo nela de ser diferente. Então, eu estou fazendo duas coisas aqui. Eu ainda estou demonstrando problemas e erros e estou agora gerando desejo nela fazer algo diferente. Eu preciso tirar ela da inércia de vender só gestão de redes sociais e tentar ter um diferencial.
Por que eu preciso disso? Porque dentro do meu produto, dentro da comunidade da Tríade, eu ensino justamente você a se destacar no mercado. Se você achar que você não precisa se destacar, você vai precisar comprar a Tríade? Você vai precisar se inscrever na Tríade? Não vai, porque você acha que você já tem o suficiente. Então, preciso te elevar o nível da sua consciência. Então, aqui eu não falo da Tríade, eu não falei da minha comunidade, mas se você passa a pensar dessa forma, quando eu falar da comunidade, ela vai ser muito mais interessante para você. Então, entenda bem um mercado. Você precisará encontrar um mercado específico e entender muito bem dele. Seu sucesso como social media depende disso, de gerar valor de verdade para um mercado específico. E aí eu vou para um exemplo. Por que eu coloquei um exemplo aqui? Eu preciso colocar exemplo no meu. A minha tese e o que eu vendo como diferencial é justamente explicar a estratégia na prática. Então, isso aqui também está muito carregado da minha tese, tá? Você não tem que ter um exemplo no seu carrossel. Não é sobre isso, é sobre a minha tese. É por isso que eu falo que estratégia não é receita de bolo. Isso aqui está carregado da minha personalidade e da minha defesa. Se a sua defesa fosse outra, se a sua defesa não fosse mostrar na prática, se a sua defesa fosse, sei lá, você tem o menor preço. Então, aqui eu vou falar de preço, não vou ficar falando vou dar exemplo prático de mercado, não vou falar sobre mercado. Então, tudo que a gente faz em relação à nossa tese, a construção do nosso posicionamento, também impacta demais no que você precisa comunicar aqui na estrutura das suas copies, tá? Então, aqui eu dou um exemplo, mercado de infoprodutores, qual que é o diferencial que pode ter, e isso é apenas parte da estratégia. Então, depois que eu falei para a pessoa o que ela tem que fazer para não parar de cobrar baratinho, para parar de ser comparada por preço, expliquei o diferencial, o que ela tem que fazer, falei para ela que ela precisa focar no mercado, ela, legal, gerei valor para ela. No ponto que eu prometi, eu gerei valor. Só que aí eu vou fazer ela concluir que isso é só uma coisa que ela precisa olhar. É um dos pontos. Então, aqui, ó, eu já estou também quebrando uma objeção, talvez. A objeção de, beleza, agora vou fazer isso aqui e vou me dar bem. Não preciso comprar nada, não preciso me aprofundar em mais nada. Isso aqui já me deu insight suficiente. Se você achou isso aqui bom, imagina se você tivesse o bolo inteiro, né? Se você tivesse todas as fatias, porque isso aqui é só um pedaço. O centro do valor que você gera é e sempre vai ser conseguir elaborar conteúdo com estratégia para o seu cliente vender mais. Quer conseguir pensar com estratégia para você e para os seus clientes? Aí sim, eu faço a CTA que me interessa aqui, tá? Que nesse caso aqui eu estava aquecendo para um lançamento, para uma abertura de turma. Era um aquecimento. Uma outra coisa que você tem sempre que pensar, galera, qual é o objetivo que você está nesse momento? Porque a sua CTA, ela não tem que ser só comenta, curta e compartilha. A sua CTA, ela tem que ser pensada no objetivo que você está vivendo nesse momento. Então, se o objetivo é vender um determinado produto, é uma campanha, a Black Friday que está chegando, o que é? Qual que é o seu objetivo? Para que a sua CTA seja, e para que desde o início você pense, por exemplo, eu vou fazer um carrossel de dor latente. É uma dor muito latente, eu vou gerar valor naquela dor para a pessoa, né? Para a pessoa parar de cobrar barato, porque cobrar barato é uma dor latente. Fui lá, gerei valor. Vou gerar valor, então, numa dor latente. Você tem que escolher uma dor que te ajuda a vender. Porque às vezes você pega uma dor latente, super latente da audiência, que você não consegue conectar ela ao seu objetivo atual. Eu preciso capturar leads para vender o meu curso de prospecção. Que dor que eu escolho? Que dor que eu vou conseguir facilmente conectar isso? Eu preciso vender consultas. Sou psicóloga e tenho que vender consultas. Qual é a dor latente que eu preciso comunicar para conectar fácil com as consultas, para tirar a pessoa da inércia? Então, tem dores latentes em categorias diferentes, e eu tenho que olhar isso. Então, saiba qual é o seu objetivo atual com as suas publicações, onde você quer chegar. O que você quer vender nos próximos 15 dias, nos próximos 30 dias? Qual é o seu calendário? Faz isso, porque te ajuda muito
principalmente quando o assunto é CTA. Combinado? Então, esse é o primeiro formato que eu quero mostrar aqui para vocês. Aqui eu fiz como carrossel. Tem como usar esse mesmo formato para eu fazer um vídeo? Tem. Tem como usar o mesmo formato. Se você já me acompanha há um tempinho, você já me ouviu falar sobre isso. Copy, a estrutura de copy, eu posso utilizar ela em formatos diversos. Porque aqui a gente não falou da copy em si. Ah, vou te ensinar a escrever a copy, o texto, na verdade, porque a copy não é o texto, a copy é a estrutura, né? Se você segue essa estrutura que a gente acabou de falar aqui, galera, você pode fazer um vídeo, você pode fazer um vídeo do YouTube, um aulão. Você só vai precisar ou preencher mais ou falar menos, a depender do formato que você quer utilizar. Num carrossel, eu consigo colocar mais texto. Num vídeo de Reel, eu preciso ser mais dinâmica, eu preciso ser mais rápida, as minhas frases têm que ser mais curtas. Então, eu vou adaptar essa estrutura ao formato que eu vou publicar. Ah, é um estático, então isso aqui tudo vai virar uma legenda. Como que eu consigo colocar todo esse conteúdo numa legenda de forma atrativa? Isso aqui vai virar uma narrativa para story. Como que eu consigo adaptar isso aos slides dos stories? Mas a estrutura, ela se mantém. Vou falar de uma dor latente, vou convencer a pessoa que ela tem esse problema, vou evidenciar isso para ela, às vezes um problema que ela não reconhece que tem, que era o caso que eu mostrei aqui para vocês. O meu público, ele vem de gestão de redes sociais e ele não sabe que ele precisa parar de vender gestão, que ele precisa incluir algo que é único. E aí eu mostrei para ele uma dor que ele nem sabia que ele tinha. Então, depois eu gerei desejo em mudar esse cenário e mostrei um pouquinho do como gerando valor, e depois é que eu fui para o fundo do funil fazer meu CTA ali de acordo com o objetivo, tá? Então, essa estrutura você pode utilizar em qualquer formato. Eu gosto muito de utilizar como carrossel nesses casos, porque eu tenho mais espaço para texto, né, e consigo manter a atenção da pessoa, a curiosidade dela em cada carrossel, quando estou falando de algo tão latente assim, né? Mas, se a gente for para Reel, deixa eu ver aqui um legal. Tá, eu vou mostrar um aqui, que eu acredito que estou até em dúvida, mas vou mostrar esse passo a passo aqui. Que isso aqui eu vejo que as pessoas sentem muito valor nisso, sabe? Elas veem, enxergam isso com muito valor quando a gente fala o passo a passo de alguma coisa. Então, você vai pegar algo da sua audiência que é muito desejado, a pessoa quer aprender aquilo, e cuidado para não ensinar algo que seja muito fora do seu posicionamento. Um exemplo que eu gosto de usar é o social media, que ele se posiciona como estrategista, ele vai lá e faz um vídeo ensinando a como fazer um story criativo e bonitinho. Galera, as pessoas querem aprender a fazer story criativo e bonitinho? Querem. Nossa, isso viraliza. Se você fizer um passo a passo de como fazer um story bonito, criativo, vai viralizar. Se fizer bem feito, o negócio vai bombar. O problema é que vai atrair um público que não está preocupado com a estratégia. Ele quer um story bonitinho. Então, toma cuidado com o que vocês entregam ali do desejo. Que desejo que você vai escolher? Ele tem que ter muita relação, ele tem que estar muito conectado com a sua tese, com o seu posicionamento. Que quando eu falo tese, para quem nunca ouviu aí, para quem está no primeiro aulão ao vivo, tese é a sua defesa. Está dentro da metodologia da tríade que eu mostro, não dá tempo de aprofundar nisso aqui agora, mas tenha em mente o seguinte, o seu posicionamento, ele carrega uma defesa. E essa defesa, ela precisa ser única e valiosa, porque se eu tiver uma defesa que todo mundo defende, se eu tiver uma linha de defesa que todo mundo tem, eu vou continuar naquele problema de ser comparada por preço. Então, não é legal, preciso ter algo único e valioso para o público em questão. Para aquele público que a gente joga um monte de lupa, aquele público, aquela fatia, o que é muito valioso para ele? Eu vou construir uma tese para essa galera. E a partir disso, sim, eu escolho
o benefício que está conectado à minha tese. Então, se eu me posiciono como estrategista, toma cuidado para não cair no erro de ficar falando, às vezes, de story criativa, a não ser que você venda esse serviço. Porque se você vende um pacote, um infoproduto, um e-book, qualquer coisa, se você vende algo sobre isso, está tudo certo. Você vai atrair o público correto. Cuidado para não fazer a coisa só para viralizar, que isso pode ser muito perigoso para o seu perfil. Ok? Então, explica algo passo a passo que seja muito desejado e que tenha conexão com a sua tese. Isso aqui, galera, passo a passo, vou falar assim para vocês, dentre os conteúdos que eu olho, que eu reparo, assim, é muito precioso. Tem um negócio que o povo ama, é entregar a coisa mastigada, entregar um passo a passo. Ah, Camila, mas se eu entrego tudo mastigadinho, passo a passo, a pessoa não vai precisar de mim. Isso é crença limitante. Você tem medo de gerar 30 segundos de valor para a pessoa, num passo a passo, achando que com 30 segundos de conteúdo seu, ela vai sair fazendo sozinha? Se ela não precisar de você, depois de assistir 30 segundos do seu conteúdo, o seu serviço está muito fraco. Porque, gente, 30 segundos não é nada. Eu fico aqui com vocês 1 hora por semana e eu posso te garantir que a tríade é anos-luz para frente do que eu faço aqui 1 hora por semana com você. Fora os conteúdos que eu posto no meu feed. Então, não fica com esse medo. Quanto tempo você tem que estudar para ser um bom estrategista, para ser bom naquilo que você faz? Você tem que estudar para caramba. Você tem que se dedicar, você tem que ralar. Você está aqui, ó, 9 da manhã, toda semana comigo assistindo aula. E ainda tem algumas coisas que estão um pouco confusas. Ainda tem conteúdo para aprender, não só comigo, mas com uma porção de outras pessoas no mercado. E você acha que 30 segundos do seu conteúdo, passo a passo, vai fazer a pessoa não precisar mais de você? Para com essa crença de eu não posso entregar valor no meu conteúdo, senão a pessoa não vai me contratar, ela não vai precisar de mim. Eu sou muito mais da linha que você tem que prestar atenção numa coisa. Se você não quer atrair o público errado, às vezes ensinar o passo a passo de coisas específicas para o público correto. Porque, eu sou social media, eu não quero atrair outros social medias, então eu tenho que tomar muito cuidado com esse passo a passo aqui. Porque se for um passo a passo que atrai o olhar do outro social media, eu vou atrair o público errado. Então, eu quero atrair os médicos. Então, eu tenho que ensinar um passo a passo que faça sentido só para o médico. Como? Estudando dores específicas e desejos específicos do médico. Exemplo, um passo a passo para sua secretária atender bem seus pacientes. Um passo a passo para sua secretária atender os leads que vem no Instagram. Um passo a passo para você fazer uma oferta para o paciente sem parecer que está vendendo. E aí eu tô sendo extremamente específica naquele desejo. É isso que eu falo sobre ser específico. Se você fala de um passo a passo para vender mais no Instagram, serve para todo mundo. Você vai cair naquela... entreguei um passo a passo e não deu certo, Camila. Não deu certo porque você fez mais do mesmo. Se você for específica na sua tese, se você for específico no seu público, com certeza você vai chegar no resultado de um passo a passo legal. Por que eu friso tanto isso? Porque o formato não faz milagre. Não faz. Põe um negócio na sua cabeça. Você tem que aprender a pensar com a própria cabeça. Não é fórmula de formato de copy, de formato de post que salva a sua vida. É a sua tese, é a sua defesa, é a sua estratégia por trás disso. Eu amo isso daqui que eu estou mostrando para vocês. E direto eu compro cursos, eu estou sempre estudando, sempre vendo novos formatos, novas formas de fazer. E eu recomendo que você também faça isso. Mas se você fizer só isso, esperando que isso seja um milagre de tudo que você vai viver, da sua viralização e do seu resultado financeiro, você está no caminho errado. Porque não é sobre fórmulas, não é sobre uma estrutura que você vai fazer, replicar e vai dar certo se você não tiver um produto diferente, se você não tiver uma entrega diferente, uma defesa diferente, específica. Então, é muito mais sobre o seu modelo de negócio, quando você me vê falar sobre estratégia, é muito mais sobre o seu modelo de negócio em si, do que sobre o conteúdo. Porque o conteúdo, ele vai te exigir um processo do mesmo jeito. Você vai precisar encontrar o seu formato, o que funciona mais para você, para o seu público, ok? Então, agora que eu expliquei isso, vamos lá.
Vou mostrar um exemplo para vocês aqui, de um vídeo passo a passo. Aqui eu falo sobre como aparecer no Explorar para a audiência correta. Não sei se está saindo som para vocês aí, mas aqui eu falo do título, eu falo que precisa ser específico para um mercado específico. Eu até coloco em fases aqui, ó, fase 1, fase 2, fase 3, de tudo como aparecer no Explorar. Então, ó, a audiência tem que ser específica, o título tem que ser específico, e, de novo, a minha tese não é mostrar a coisa na prática, fazer você pensar com a própria cabeça, porque estratégia não é uma coisa muito simples de entender, de elaborar. Eu mostro isso também na prática usando um exemplo de um personal trainer. Então, tudo mostrando na prática. Um insight bem importante, quando você for fazer um conteúdo passo a passo, não fique enrolando, não. Uma coisa que segura muito a audiência, mas isso aqui segura muito, é você fazer o título, faz a chamada e já vai para o primeiro passo. Você vai segurar muito mais, você vai ter uma retenção muito maior. Tem gente que fica enrolando demais para falar, e aí a pessoa, até que desenvolve, até que chega no passo 1. Não, faz o título, o que você vai ensinar? Que passo a passo que você vai entregar? Vou entregar um passo a passo de como vender mais, de como aumentar a sua marcação de consultas pelo Instagram. É um passo a passo. Beleza. Então, como aumentar a sua marcação de consultas no Instagram? Passo 1, primeira coisa que você tem que fazer, você já vai. Já entrega o passo 1, vai para o passo 2, passo 3. Camila, mas e a estrutura de falar de dor, de gerar desejo? Leva isso para a legenda. Um conteúdo assim, de vídeo, porque aqui a gente está falando de vídeo. O modelo do vídeo, ele precisa ser extremamente dinâmico. Dá para levar aquela estrutura de convencer de dor? Dá, só que aqui nesse formato de passo a passo, o ideal é que você não fique enchendo linguiça, que você não enrole para começar o passo a passo. Porque no vídeo a gente tem pouquíssimo tempo de retenção e nós temos uma concorrência altíssima. A pessoa, ela decide se vai te assistir em milésimo de segundo para rolar você para cima. Então, a gente precisa ser realmente muito direto aqui. Isso aqui vai segurar muito sua audiência. É uma dica preciosa para qualquer copy que você for fazer de passo a passo, de entrega de 3 coisas que você precisa saber sobre. Coisa 1, coisa 2, coisa 3. Vai dinâmico, tá? Isso aqui, esse formato, ele também vai te ajudar muito nessa entrega, na retenção da sua entrega, quando o assunto é vídeo. Fechado? Sobre os estáticos, eu vou falar de uma coisa aqui que quem me conhece sabe que eu amo, que são os materiais ricos. Anteontem eu postei um conteúdo assim, e é um conteúdo que sempre que eu posto, ele funciona, assim, é batata. E o que eu postei anteontem, eu já tinha postado ele exatamente igual há uns meses atrás, eu só repostei ele. E sempre dá certo. Porque tem sempre gente nova chegando, gente que não viu aquele post, até pessoas antigas que vêm de novo e veem valor de novo, relembram. Então, eu sempre estou reciclando conteúdos que eu sei que dão certo. E esse aqui é um deles. Então, para quem não sabe o que é um material rico, isso aqui foi a estratégia que eu utilizei no início do meu perfil para crescer rápido e ganhar autoridade rápido. Porque, para quem não conhece minha história, eu comecei do zero ali nessa conta do Instagram, vai fazer 3 anos, e nesses 3 anos eu não tive nenhum vídeo viralzão, daqueles de 1 milhão, 2 milhões, não cresci dessa forma, e eu gosto de dizer isso porque eu não quero, não desejo crescer dessa forma, porque eu tenho muito receio de sujar a minha base. Óbvio que eu desejo viralizar, isso é óbvio, né? Não tô sendo hipócrita aqui, claro que eu quero, mas é mais difícil viralizar quando a gente é muito específico, quando a gente não é muito aberto, né? Que é o que eu mais prego. Cuidado para não ser muito aberto. Então, eu sei que os temas que eu preciso utilizar e falar, eles dificultam essa viralização, mas tudo bem, está tudo dentro do planejamento, está tudo dentro do plano.
que é material rico? Então, estava explicando como eu comecei, né? E eu comecei, nesses 3 anos aqui, eu fiquei uns bons meses gerando muito valor para um público específico dentro de uma tese que eu carrego até hoje, que é a tese de ensinar sobre estratégia para social medias. E quando eu falo social medias, eu estou falando de todo mundo que produz conteúdo. Se você produz conteúdo só para você, porque você é um empreendedor, você é um profissional, você também tem que ter uma skill social media. Se você produz conteúdo, vender algo na internet, você é um social media. E você precisa ser estratégico nisso. E desde o início eu falo com o mesmo público e falo sobre o mesmo tema. Só que variei formatos de conteúdo, enfim, variei muitas temáticas para ir aprendendo. E nisso eu usei muito material rico, que são coisas que vão além do post. Tudo que vai além de um post. O que pode ser? Pode ser uma videoaula, pode ser um e-book, uma planilha, qualquer coisa que você gere um valor extra. Só que material rico, como o próprio nome diz, ele tem que ser rico. Eu vejo muito na internet materiais ricos que quando você vai baixar é aquela coisa de Google, aquela informação que você acha em qualquer lugar, mais do mesmo, aquelas diquinhas que você acha em qualquer esquina, em qualquer buraco você está achando aquilo. Então não é rico, é um material pobre. Material rico é um negócio que você entrega um valor que quando você olha para ele, você pensa assim, nossa, isso aqui eu poderia cobrar, isso aqui poderia virar um infoproduto. Isso é material rico. E o que eu vi no mercado? Só para você entender minha linha de raciocínio lá no início, que eu tenho até uma sprint que fala sobre isso, que fala que eu entrego toda a estratégia que eu usei no início, que também é exclusiva para a comunidade, ela não está à venda. Ela chama Conteúdo 4.0. Essa sprint foi o primeiro curso que eu fiz, ensinando o que eu fiz nos primeiros 15 dias do meu Instagram, e que não só no Instagram, mas que eu fazia antes de começar a produzir conteúdo para o Instagram, no inbound marketing. Que se você não conhece, anota isso aí para você depois pesquisar, porque é uma estratégia de marketing de conteúdo extremamente interessante e é legal você conhecer. E aí eu adaptei tudo que eu fazia no inbound para o Instagram, que são as iscas, os materiais ricos. E eu comecei a ver, quando eu estudei muito o público, o mercado, que a galera vendia pacotes desse tipo de coisa. Por exemplo, aqui por R$19,90 você tem um modelo de contrato, um modelo de proposta comercial, um modelo disso, um modelo daquilo. Eu falei, quer saber? Eu não vou fazer um pacote para vender isso, porque todo mundo já está fazendo. Se eu fizer um pacote para vender, eu vou ser só mais uma. Eu vou entregar de graça. E eu já tinha todas essas coisas, né? Porque eu já trabalhava com isso. Então, o que eu fiz? Adaptei o meu modelo de contrato, entreguei de graça. Modelo de proposta comercial, montei um do jeito que eu acreditava que tinha que ser, tá? E montei, entreguei de graça. Planejamento de conteúdo para social media, fiz lá um planejamento de 30 dias de conteúdo e entreguei de graça, que eram coisas que eu via a galera vendendo por até R$98 já vi aqueles pacotes, e até hoje você encontra. Eu comecei a entregar aquilo de graça. Então, outro insight, galera, se tem muita gente fazendo, né, vendendo baratinho uma coisa, se você entrega aquilo de graça para o seu mercado, mas e depois o que eu vou vender? Sobe a régua do mercado, começa a vender, inventa um produto melhor ainda. Agora, se você for para o mais do mês, está todo mundo vendendo água, você faz outra água com um rótulo diferente e coloca na prateleira, você vai ser só mais um. Então, material rico é uma coisa rica. Pega o que o seu concorrente está fazendo na versão paga, entrega de graça. Não estou falando para você entregar um método dele. Estou falando para você entregar o valor. Eu não peguei o modelo de proposta comercial de ninguém para entregar de graça. Eu fiz o meu modelo de proposta comercial, o que eu acreditava, e entreguei de graça. Eu fiz, na época, também, no próprio Word do Google, no Google Docs, eu fiz um material lá com um monte de link para social media iniciante, para social media intermediário e avançado. Eu separei cursos gratuitos, artigos, sites que eu acompanhava, newsletters, tudo que eu sentia que era conteúdo gratuito, que era bom, de verdade, que eu consumia ou já tinha consumido, eu coloquei nesse arquivo. Por quê? Porque eu senti, qual que é a dor que eu peguei lá?
para fazer esse material? Muita gente falando que não tinha dinheiro para investir em um curso porque estava no começo, não tinha nenhum cliente. Não sabia por onde começar. E esse material foi muito compartilhado. Eu não tinha 1.000 seguidores no meu perfil e eu já tinha capturado 3.000 leads com esse material. E eu não tinha 1.000 seguidores. Então, ele foi muito compartilhado. As pessoas começaram a me seguir a partir desse material. Óbvio que eu coloquei lá nesse material o meu perfil, falei sobre o que eu falava, para quem eu falava, e chamei para me seguir. Material rico tem que ser rico de verdade, tá? Se desafia a entregar algo muito bom. Não fica preocupada. De novo, é o mesmo assunto. Você acha que com um e-book de 3, 4 páginas, a pessoa vai aprender tudo que ela precisa para não precisar de você, significa que o seu serviço está muito frágil, muito fraco. Você tem que se aprofundar. Se você consegue ensinar tudo que você entrega na versão paga em 3 páginas de um e-book, você precisa aprofundar o seu serviço. Você precisa estudar mais, se aprofundar mais para conseguir cobrar mais. Não estou dizendo que você tem que parar de ofertar. Estou dizendo que se você quer gerar uma percepção de valor maior, você precisa buscar essa evolução. É um processo. Se você não fugir dele, está tudo certo. Então, eu usei muitos materiais ricos nesse início. E por que eu estou usando aqui o exemplo do material rico no estático? Porque no estático, que é uma foto e uma legenda, a gente sabe que é mais difícil gerar retenção, né? A não ser quando é foto do cachorro, quando é foto de vida pessoal, né? Foto de viagem, o povo ama, né? Mas o estático de arte, de design, que está falando alguma coisa ali, ele é realmente mais difícil de a gente ter um engajamento maior. E o material rico ajuda nisso. O material rico, ele ajuda muito a gente a aumentar a potência desse post. Você vai pegar esse material rico que você fizer, não só para usar no estático, galera, mas material rico você vai explorar ele, você vai usar em estático, você vai usar num CTA de um vídeo. Tem vários vídeos meus, que eu falo assim, olha, no final eu vou te entregar todas as perguntas que eu faço numa reunião comercial. Aí eu vou lá, faço todo o vídeo, e no final eu faço uma CTA que vai para um material rico, que entrega aquela informação que eu prometi. Então, esse material rico, você vai explorar ele, você coloca ele num destaque do Instagram. Ah, Camila, e aí? Esse material, ele só vai gerar autoridade? Ele vai gerar autoridade e vai te ajudar a vender. Então, ele também tem que ser, as temáticas dos seus materiais ricos, elas têm que ser estrategicamente escolhidas. E, de preferência, que no final, ou no início, ou no meio, você fale do seu produto, você fale do que você faz, você venda o seu serviço ali. Porque enquanto você gera muito valor para a pessoa, ela não se incomoda se você fizer um pitch de venda. Você está gerando um mega valor para ela. Ela não vai se sentir ferida se você parar ali no e-book ou na videoaula, ou em qualquer coisa que seja, alguns segundos para falar de você, para falar do seu material, para falar da sua oferta. Isso não ofende ninguém se você estiver de fato gerando valor. Então, usa um pouco desse espaço para vender, para potencializar também os resultados de venda que você pode ter nesse tipo de post. Você não vai ficar horas ali criando um material rico para no final não vender nada. Inclusive, traquear as vendas desse material rico. O que é isso, Camila? O que é esse traquear? Você vai colocar um link para venda, vamos supor que você está vendendo um infoproduto dentro do material rico. Coloca um link ali que você sabe que aquele link ele é só do material rico. Se alguém comprar por aquele link, veio do material rico. Por quê? Porque você vai conseguir comprovar resultado. Vou fazer um material rico para um cliente. Como é que eu vou comprovar que aquele material rico ali deu resultado? Para ele começar a pagar pelos materiais ricos que eu desenvolvo para ele. Porque se você começar a aplicar isso para o seu cliente e dar certo, isso aqui dá muito certo com infoprodutor, com mentor, com até para marcar consulta médica, enfim, para vender produto, gerar desejo dentro do material rico e vender. Como é que você comprova que está gerando resultado? Né? Eu vou acompanhar quantos downloads tem, né? Então, nessa sprint eu até explico, ó, coloca no link um link rastreável para você saber quantas pessoas clicaram. Se você não tiver landing page para capturar e-mails, que era como eu fazia lá no começo, eu capturava o e-mail numa página. Ah, Camila, mas eu não quero pagar por uma ferramenta que faça isso. Então, traqueia pelo menos a quantidade de cliques que tem em cada material rico para você conseguir comprovar, olha, 300 pessoas clicaram aqui. 300 pessoas se interessaram nesse tema.
Isso é insight, inclusive, nas análises de métrica, para você fazer mais posts sobre aquilo. Faço post e levo para o material rico, e dentro do material rico eu vendo. Fica muito mais gostoso de fazer venda, porque a gente não gosta de vender, quase ninguém gosta de ficar vendendo em todo vídeo que faz. Fica chato, fica maçante, queima a imagem. Então, a gente faz isso dentro desse tipo de material, ok? Então, como o estático é mais difícil de a gente ter mais engajamento, eu acabo usando materiais ricos para ajudar. Esse daqui é um estático de um aulão gratuito sobre narrativas estratégicas, que se você não sabe, tem um aulão dentro da minha área de membros, tem um aulão de narrativas estratégicas. É um aulão gratuito, um aulão, se não me engano, mais de 2 horas. E ele está lá no formato gratuito. Vez ou outra eu divulgo ele. Vez ou outra. E esse aulão é um aulão que vende também no final uma sprint. Ele vende uns e-books, de uns exercícios. Esses e-books também não estão disponíveis para compra hoje, eles estão exclusivos para a comunidade. Mas na aula, era uma aula que durante a aula, eu gerava dores, eu gerava problemas, tanto para a comunidade da Tríade, quanto também para comprar a sprint, que era os 3 e-books com exercícios para você fazer as narrativas, com modelos personalizáveis de narrativas. E aí, eu fiz um estático que divulgava esse aulão. Quando for estático para divulgar material rico, deixa bem claro, escancarado, que é um material rico. Porque se eu tivesse colocado aqui como fazer narrativas estratégicas, talvez eu não tivesse o mesmo engajamento. Então, aqui eu coloquei aulão gratuito, deixei bem claro. Porque também, outra justificativa para você deixar isso nítido, escancarado, é um e-book gratuito, coloca isso lá gritante. Se esse negócio, se esse post vai para o explorar, a pessoa que não te conhece, nunca te viu na vida, está navegando lá no explorar dela, isso aqui aparece, o que vai chamar a atenção dela? Esse negócio de ser gratuito. O que é isso aqui gratuito? Quem é que não gosta de alguma coisa de graça? Então, se isso aqui vai para o explorar, a chance de ser entregue para mais pessoas, isso te gerar mais resultado, um número de... Gente, o material rico traz muito seguidor para mim. Toda vez que eu publico coisas sobre os meus materiais ricos, vem seguidores novos. Porque a galera pensa, poxa, tem um aulão gratuito desse que é bom, a pessoa vai lá, assiste, nossa, é bom, não posso perder os próximos. Eu tenho que acompanhar essa menina aqui, porque ela está entregando isso aqui gratuito, vai ter outras coisas gratuitas. Eu tenho que acompanhar. Esse é o sentimento de não querer perder nada. Então, você pode, inclusive, fazer um CTA como esse. Eu estou sempre divulgando materiais como esse por aqui. É o que eu fazia no começo. Gente, meu perfil cresceu em 15 dias, mas no 17º dia, eu estava com 1.000 e poucos seguidores, quase 1.100. Foi um crescimento rápido, visto que eu comecei, ninguém me conhecia. Eu não tive alguém para fazer post collab, eu não tive alguém para me indicar, eu comecei na unha, sozinha. Então, isso para mim é muito significativo, porque eu sei que eu vejo uma galera pedalando para bater 1.000 seguidores, e fica lá, sabe, meses e meses. O segredo no início de um perfil, galera, já que a gente não tem a autoridade do número, porque quem fala que número de seguidores não importa, é porque ainda não tem o número de seguidores. Porque quando você tem, ele importa. As pessoas, você não precisa fazer tanta força para a pessoa confiar em você, porque aquele número ali, ele já diz sobre quem você é um pouco. Então, sim, conta, facilita a vida. Mas no início, como que eu vou agir no início? Minha estratégia era, cara, eu vou gerar um valor tão grande, que a pessoa não vai olhar para o número de seguidores. E os feedbacks que eu mais recebia era, como que esse perfil só tem menos de 1.000 seguidores? Meu Deus, eu tenho que acompanhar. Nossa, muito bom. E as pessoas ficavam tão gratas que elas me indicavam, elas começavam a falar para me seguir. Sabe? Então, só que é um negócio que extravasa o comum. Então, passe algumas semanas do seu início extravasando o que é comum. Não estou falando para você seguir isso para o resto da vida, ficar entregando material rico de graça o tempo inteiro. Não, teve uma hora que eu cheguei ali em 10, 11 materiais ricos que funcionavam e eu parei. Porque, né?
ficar entregando tudo de graça, porque isso dá muito trabalho e porque também eu já tinha testado outras coisas que não estavam funcionando tão bem, porque também tinha intenção de fazer live semanal, então chegou uma hora que eu parei. Vez ou outra eu ainda faço um material rico, mas não é como era no começo. No começo a minha estratégia foi, vou extravasar o valor, né? Deixa isso bem claro aqui, porque se isso for para explorar, vai te ajudar bastante. Esse tipo de post aqui também é bom, excelente para você turbinar, né? E teve vários posts que eu fiz desses aqui que eu turbinava, nesse botão azul aqui mesmo do Instagram. Eu ia lá e colocava 15 reais, 20 reais, pouquinho mesmo. E galera, no início, quando o material era muito bom, eu trazia seguidor a menos de 10 centavos. Sabe, seguidor a 7 centavos, a 5 centavos. Mas foi muito assim. Então, 10 reais, 20 reais fazia muita diferença. Então, se você tem um dinheirinho para colocar, esse tipo de post de material rico estático também é muito bom, tá? E você pode continuar usando esses materiais ricos para uma porção de coisas, como eu falei. Ok? Eu tenho tudo isso aqui, galera. Nossa, eu tenho um aulão de mais de 2 horas que fala um por um desses formatos aqui. Um por um. Primeiro eu falo um pouco da estratégia, né, que precisa ter para isso, e depois falo um por um deles, mostrando exemplos. Isso aqui é exclusivo para a comunidade Tríade, tá? Não está à venda, então não é nem minha intenção aqui que você compre essa sprint. Eu quero realmente te mostrar formatos novos e diferentes de se pensar. E, para a gente encerrar, eu quero só dar um recado, que nessa sexta-feira, eu vou, dia 25 agora já, eu vou abrir uma oferta muito surreal da Tríade, assim, por poucas horas, e é poucas horas mesmo. Então, vai ter das 6 da manhã até meio-dia, se não me engano, é um valor de desconto. Depois, de meio-dia para frente, é outro valor de desconto para a comunidade Tríade. E é um desconto que eu não estou falando, assim, abertamente, mas é um desconto surreal, acreditem em mim. Né? É o primeiro preço da Tríade lá atrás, quando eu lancei. Só que vai ser por pouquíssimas horas mesmo. Então, se você tem interesse de entrar na comunidade da Tríade, que tem acesso a todas as sprints, ao curso avançado, que é a Tríade, mentoria semanal comigo toda segunda às 9 da manhã, e outras coisas, né? O grupo de alunos, o clube do livro, enfim. Se você tem esse interesse em estar nessa comunidade por 12 meses comigo, Camila, para quem é a Tríade? É para quem cria conteúdo estratégico. Se você tem a intenção de olhar para o seu conteúdo e falar, nossa, está tudo amarrado, eu tenho um diferencial, eu tenho uma tese, eu tenho um posicionamento, agora está claro a minha linha editorial, como que eu vou seguir, como que eu construo o copy, como que eu faço o processo de construção desse conteúdo, como que eu faço o meu planejamento de conteúdo de forma estratégica, tudo isso tem na Tríade. Como que eu vendo esse serviço com valor agregado, como que eu faço reuniões estratégicas, reuniões de briefing, como que eu faço um modelo de Trello de apresentação estratégica para o meu cliente, como que eu faço essas apresentações, tudo isso está na Tríade, é muita coisa, por isso que é um ano de acompanhamento. Toda semana você tem a oportunidade de entrar numa aula como essa aqui e fazer a sua pergunta para mim, explicar como que você está conduzindo determinada estratégia para ver se está no caminho certo, para eu dar o meu palpite, tá? E a comunidade, ela tem acesso por 12 meses. Então, independente se você é um empreendedor, se você trabalha profissionalmente como produtor de conteúdo, você vai encontrar ali ferramentas poderosas para criar estratégias de conteúdo fundamentadas, tá? De verdade. Você vai sair de lá, se você sair de lá e falar assim, não, Camila, você não foi clara, não ensinou sobre estratégia, porque eu sei que tem muito curso que fala que ensina e não ensina. Se você sair de lá e falar isso para mim, eu te devolvo o seu dinheiro, porque a minha intenção é realmente que você aprenda estratégia de forma profunda. E o feedback que eu mais recebo é esse, graças a Deus, né? De que finalmente a estratégia ficou clara e de que finalmente entendeu o caminho de cobrar o valor que realmente acredita que merece. Porque cobrar baratinho para fazer conteúdo estratégico é impossível. Quando a gente entende toda a estratégia que precisa ser construída, nós mesmos nos sentimos seguros de cobrar mais caro, porque entendemos que o que a gente entrega não é o que todo mundo entrega, tá? Para participar desse grupo,
Deixa eu ver aqui se eu consigo mandar aqui para vocês, porque tem um grupo onde eu vou mandar o link às 6 horas da manhã na sexta-feira. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui no chat. Consigo. Mandei o grupo aí. Nesse grupo, eu vou mandar o link 6 da manhã, nessa sexta-feira, com as ofertas, tá? E fica ligado, coloca o despertador mesmo, porque vão ser poucas horas da oferta mais agressiva, né? Mas vai ser o dia inteiro de desconto para essa Black Friday antecipada, combinado? Então, se você tá namorando a Tríade, é uma oportunidade de ouro que acontece só uma vez ao ano. Eu não faço um outro desconto para a Tríade durante o ano, a não ser na Black, né? Esse ano teve, acho que umas outras, se não me engano, uma ou duas vezes que eu fiz descontos, mas não foi como vai ser na Black Friday dessa sexta-feira. Combinado? Toda quarta-feira, às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês. Entra lá no canal do Instagram, no Sprinters Instagram, para você ficar sempre por dentro, porque eu sempre mando o link por lá. Às vezes é no YouTube, às vezes é no Meeting, ainda tô me adaptando aqui, tá? E se tiver dúvidas, mandem no meu direct do Instagram, que eu respondo cada um aqui após a aula. Um beijo no coração de vocês, até semana que vem, e até sexta-feira na comunidade, se Deus quiser. Beijo!